Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos falar da terceira parte de Kakegurui, um anime onde os estudantes de uma escola apostam altas quantias de dinheiro e até mesmo suas próprias vidas. Se você ainda não assistiu as partes anteriores, confira a playlist de Kakegurui que está linkada aqui no card. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos acompanhando Mary no banheiro da escola. Então chega um grupo de garotas que haviam a humilhado por estarem na condição de bichos de estimação. As garotas comentam que a loirinha pagou a sua dívida com o Grêmio e pedem desculpas pelo passado, com Mary falsamente aceitando o pedido de desculpas. Mais tarde, Ryota e Mary estão conversando. Então a garota diz que mesmo Yumeko conseguindo uma boa quantia de dinheiro no jogo anterior, ela não pagou o que devia para o Grêmio estudantil. Ambos comentam que os bichos de estimação têm o direito de disputar uma partida oficial contra um apostador de elite do conselho, e talvez por isso Yumeko ainda quer continuar nessa posição. Ryota fala que Yumeko quer jogar muito contra Kirari, a presidente do Grêmio. Na sala do conselho, nós vemos Kaede comentando sobre Yumeko não ter pago o que deve, mesmo após ficar em terceiro lugar na quitação de dívidas. Então Sayaka revela que já investigou a vida de Yumeko e descobriu que a garota mora sozinha, que seus pais já morreram e que a parente mais próxima de Yumeko é sua irmã mais velha. A irmã da garota viveu um bom tempo em uma ala especial de um hospital, com tudo pago por Yumeko. Runa comenta que Yumeko não pagou o que devia porque queria disputar uma partida contra a presidente Kirari. Então Midari, que tinha interesse em jogar contra Yumeko, se levanta e sai correndo atrás da garota, dizendo que a Yumeko era dela. Ryota e Yumeko estão indo até a Kirari para a garota pedir a sua partida oficial, mas de repente Midari aparece e os interrompe. A maluca diz que precisa prender Yumeko pois ela não pagou a sua dívida, colocando um par de algemas na garota e levando ela sob custódia. Ryota começa a reclamar comentando que ela não poderia fazer isso. Então a assistente de Midari coloca um saco preto na cabeça do garoto e o leva junto. Os dois são levados até um lugar macabro, que lembra muito o cenário dos primeiros Jogos Mortais. Midari explica que aquele lugar foi construído com o propósito de interrogar pessoas, e que ele foi dividido em duas salas, uma para interrogatórios e a outra logo ao lado, onde é possível observar os suspeitos. Ambas as salas são a prova de som e as únicas coisas que conectam ambas são câmeras e monitores. Midari acrescenta que o jogo que ambas vão apostar se chama Paranormal, onde ambas não vão apostar algo idiota como dinheiro, e sim as suas vidas. Em seguida, Midari saca 2 revólveres, explicando que o vencedor de cada rodada tem o direito de apertar o gatilho uma vez, e que também poderia escolher a quantidade de balas que colocaria no tambor da arma. Ou seja, é um perigoso jogo de... Ryota, sentindo preocupação por sua amiga, pergunta se as balas eram reais ou de festinha. Então Midari atira no chão, mostrando que a munição era de verdade. O garoto fala que aquilo era loucura, e Yumeko não deveria apostar a sua vida. Então Midari ameaça Ryota apontando a arma para a cabeça dele, para o mesmo ficar em silêncio. Yumeko aceita jogar, com Ryota comentando que ambas eram parecidas, por serem viciadas em adrenalina. Então nós vemos que Mary está tomando chá junto de Kirari. A presidente parabeniza a loirinha por ter vencido a solenidade de dívidas, e comenta que eles vão jogar fora o plano de casamento forçado que haviam feito para a garota, já que ela pagou o que deve. Então, surpreendentemente, Kirari convida Mary para se juntar ao conselho do Grêmio Estudantil. Midari começa a explicar que ambas iriam ficar na sala de interrogatório, e uma outra pessoa ficaria na sala de observação posicionando 5 cartas que contêm símbolos. O objetivo das duas é tentar deixar o baralho delas o mais parecido com o da pessoa que está na sala ao lado. Cada símbolo na sequência correta vale 1 ponto, e quem tiver mais acertos no final de cada rodada tem o direito de puxar o gatilho uma vez. Yumeko diz que tem 3 condições, que o jogo só teria 3 rodadas, que Ryota seria a pessoa a dar as cartas na outra sala e que por último o vencedor levaria para casa 1 bilhão de ienes. Então Midari aceita todas as condições, falando que não se importa com dinheiro. Ryota se dirige até a sala do lado e carrega consigo o peso de salvar a vida de sua amiga. O garoto começa a imaginar Yumeko sendo baleada e coberta de sangue. Então a sua amiga o conforta, dizendo que se ambos seguissem o sinal tudo correria bem. Midari fica curiosa ao ouvir que eles tinham um sinal para se comunicar, já que as salas são a prova de som. Na sala de observação está Ryota e 2 assistentes de Midari, que estão lá para garantir que o garoto não mostre nada além das cartas e de suas mãos. O garoto revela que Yumeko e eles não haviam combinado nenhum sinal, e fica tentando imaginar do que sua amiga estava falando. Enquanto isso, Mary fica sem entender a proposta da presidente e começa a desconfiar da situação. Então Kirari se aproxima e, segurando Mary pelo rosto, intimida a garota para aceitar o acordo. Mary pergunta por que a presidente implementou o sistema de bichos de estimação na escola. Então Kirari chega perto do aquário e diz que na vida animal existe uma regra de sobrevivência do mais forte, acrescentando que implementou essa regra para os estudantes da escola, mas que fez isso por pura curiosidade do que aconteceria, como um experimento social. Voltando para o jogo, Ryota se lembra que deixou de ser um bicho de estimação, porque Yumeko havia o ajudado. Então, se sentindo motivado, o garoto diz que iria salvar a vida de sua amiga para retribuir. Ryota finalmente entende que Yumeko disse que haveria um sinal somente para confundir Midari. Então, colocando as cartas na mesa, o garoto faz um sinal aleatório e sem sentido, só para confundir a maluca. Midari relembra que ambos não podem se ouvir, e somente ver uns aos outros pelos monitores. Ambas começam a recarregar os revólveres
e a maluca coloca na sua arma a capacidade máxima de 6 balas, assustando Ryota na outra sala. Nós ficamos sem saber quantas balas Yumeko colocou, então as armas são colocadas em uma gaveta para ninguém saber qual é o revólver de Yumeko e qual é o de Midari. Uma das assistentes recebe uma ligação, ordenando que Ryota revele as cartas. Então vemos que Yumeko acertou 2 das 5 cartas, já Midari acertou 3, vencendo a primeira rodada. Ryota começa a suar quando percebe que a sua amiga terá que jogar roleta nessa rodada. A maluca percebe que o sinal era um blefe, já que Yumeko perdeu, então ela retira uma das armas da gaveta e aponta para a garota. Midari puxa o gatilho e a arma não dispara nada, então Yumeko explica que aquela era sua arma, pois a mesma havia marcado o tambor do revólver com batom para diferenciar, e acrescenta que a arma não disparou porque ela não havia colocado munições. A maluca fica decepcionada e chama Yumeko de chata por deixar a arma descarregada. Yumeko pergunta por que Midari criou um jogo assim, então a maluca responde que apostar a sua própria vida é uma emoção sem igual, que nenhum valor em dinheiro poderia pagar. Então bizarramente, Midari revela que não tinha nada debaixo do tapa-olho, acrescentando que deu o seu olho para o presidente como prêmio de uma aposta. Nós vemos cenas do passado de Midari, e percebemos que mesmo ganhando muito dinheiro, medalhas e troféus, a garota não se sentia realizada ou feliz. Em outro momento do passado, Kirari e Midari estão apostando, e a garota perde o jogo, ficando com uma enorme dívida de 300 milhões de ienes. Então a presidente se aproxima de Midari, e segurando o rosto da garota, diz que nunca havia visto o outro lado de um olho humano, comentando que estava curiosa para ver de perto e não por fotos, oferecendo o valor da dívida pelo globo ocular da garota. Kirari acrescenta que a remoção seria feita por cirurgia médica, mas estranhamente Midari aceita sem nenhuma oposição, e sem esperar a cirurgia ela arranca o próprio olho usando uma caneta. Sayaka e Runa ficam chocadas assistindo a cena, então de uma forma sádica, Midari pede para jogar novamente com a presidente, dizendo que ainda tinha um outro olho para apostar, mas Kirari se recusa, acrescentando que não tem mais interesse em apostar com ela, propondo que se Midari aceitasse entrar para o conselho do Grêmio, ela mataria a garota um dia, como forma de agradecimento. De volta ao presente, Midari conta para Yumeko que aquela tinha sido a melhor experiência de sua vida, e antes da segunda rodada começar, Ryota fala que iria copiar a sequência de cartas que Yumeko usou na primeira rodada, para tentar ajudar a garota, rezando para que a sua amiga perceba essa estratégia, já que eles não podem se comunicar. Yumeko revela que está buscando um empate, onde ninguém morresse, e ao ouvir isso, Midari se revolta, enchendo novamente o tambor de balas. As armas são jogadas na gaveta e ambas arrumam suas cartas na mesa. Quando a segunda rodada termina, é mostrado que Yumeko acertou 5 dos 5 símbolos, e a maluca acertou somente 3. Yumeko pega um dos revólveres e aponta para sua rival, então com empolgação Midari comenta que ela tem 50% de chances de morrer, já que uma das armas está totalmente carregada e a outra não. A arma é disparada e nada acontece, então Yumeko comenta que sabia que aquela arma era dela, já que como não haviam munições no revólver, ele ficava mais leve do que o comum. Ryota fica feliz pelo fato de sua amiga ter percebido a estratégia e acertado a ordem dos símbolos, mas de repente o garoto percebe uma trapaça que estava sendo feita para atrapalhar a estratégia dos dois. Então a maluca ameaça Ryota, dizendo que se ele continuasse com o jogo, ela atiraria na sua amiga. Na última rodada, Yumeko decide recarregar o revólver com 2 balas, e Midari faz o mesmo. Antes de ambas virarem as cartas, Yumeko comenta que sabia da trapaça que Midari estava fazendo. Yumeko explica que o monitor da sala estava com a imagem espelhada, e que descobriu isso porque seu amigo Ryota é destro e não canhoto. A ideia de Midari era, através do espelhamento, inverter a ordem que as cartas são mostradas na sala de interrogatório. Até que Midari revela sua sequência e nós vemos que ela não acertou a oposição de nenhum símbolo. Então com empolgação, a maluca pede para Yumeko disparar nela, dizendo que sempre quis perder a vida pelas mãos de alguém como Yumeko. Yumeko responde que a verdadeira vitória de Midari naquele jogo era ser morta. E por conta disso, Yumeko mostra que tentou errar toda a sua sequência final para acabar em empate, nos mostrando que também ficou com nenhum ponto. A garota acrescenta que Midari errou toda a sequência para ter certeza que perderia e levaria um tiro, falando que a maluca não queria apostar e sim ser finalizada nas mãos dela. Midari percebe que Yumeko arriscou a vida para a partida acabar em empate e ninguém ser finalizado. Então em um momento de vergonha alheia, a maluca começa a chorar de emoção, dizendo que Yumeko é sua deusa e implorando para a garota atirar nela. Então nós vemos que Mary recusou o convite da presidente Kirari, dizendo que não concorda com a política de bichos de estimação, onde quem deve dinheiro é tratado como lixo pelos demais. Depois de deixar a sala, Mary promete se vingar do Grêmio, por ter sofrido muito quando estava na condição de bicho. Algum tempo depois, Yumeko se encontra com Ryota e convida ele para comer algo na loja de doces, apostando com ele na moeda para ver quem iria pagar. O garoto ganha e começa a comemorar, finalizando o episódio. Fala galera, vocês pensaram que o jogo acabaria em tragédia? O que vocês acharam da cena do olho? Me contem nos comentários e não esqueça de curtir o vídeo. E inscreva-se no canal ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.